E eles falavam pra ela: o que você fez? Vendeu todos os seus bens? Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou o Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos em mais um episódio da saga Johnny vs Amber Heard, é isso aí. Eu não sei se a entrevista da Amber Heard vai sair antes ou depois desse episódio, eu não posso garantir. A única coisa que eu posso garantir é que as biografias do Johnny Depp, a parte 1 e a parte 2, já saíram até que isso aqui também seja levado ao ar. Se por acaso a entrevista da Amber sair antes, as informações que eu falarem aqui são relacionadas aos eventos que antecederam a entrevista dela. E quero também, neste momento, fazer um agradecimento muito especial às pessoas que têm contribuído através do mecanismo aqui do YouTube. Valeu demais! E eu também quero agradecer a Ângela Carmen Mender, a Carla Moraes, a Celi Han, a Neide Vaz, a Érica Nunes, o Luiz Cláudio, a Soraya Macedo, a Taidel, a Tereza Sena, a Vênus Edlua e também a Juliana, que fez transferência pelo Pix, a Mariana Fleming, que fez transferência pelo Pix, a Edna também pelo Pix, e também tem a Júlia, eu acho que é assim que se pronuncia, se não estiver, por favor, me perdoe, Júlia Piazza, e a Rejane Soares Evangelista, também pelo Pix, e a Mônica Maria, também pelo Pix. Eu agradeço a todos vocês e eu desejo que isso se transforme no dobro, no triplo para todos vocês. Também quero te avisar que se você está chegando no canal agora, está conhecendo esse episódio, saiba que eu tenho coberto o julgamento do Johnny Depp desde o começo. Então tudo o que aconteceu, todos os depoimentos, Amber, Johnny, testemunhas dela, testemunhas dele, estão aqui no canal. Depois disso você pode encontrar a biografia da Amber Heard para conhecer um pouco a história de origem dela, a carreira. Também temos a biografia do Johnny Depp, a parte 1, a parte 2, e os episódios de cobertura com desenrolar dos eventos posteriores ao veredito. Você pode encontrar a playlist, está a saga Johnny Depp, está fixada aqui no teu primeiro comentário, junto com outros links de playlists das séries e minisséries aqui do canal. Você consegue se localizar, se encontrar com facilidade. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo, eu te ajudo. Conheça as outras séries e outras atrações aqui do canal. Exatamente, pois eu estou falando de As Mulheres do Presidente. Eu te desafio, assista o primeiro episódio, você não vai conseguir parar até chegar no episódio mais recente. A história é fantástica, sem precedentes. É uma trama que envolve muitas pessoas e mulheres que são vítimas reais. Essas aqui são vítimas verdadeiras. Temos outras atrações também, inclusive sobre a Bandeira do Céu, a Escada e os episódios da série Na Mira de Casos Criminais. Estamos na segunda temporada. Confira o episódio da moça que derreteu no sofá. Esse caso é apavorante, é horrível. E as outras atrações aqui do Gustavo Report, a falsa herdeira Elizabeth Holmes, o psiquiatra que roubou a vida do seu paciente. Confira, assista, eu tenho certeza que você vai gostar. As playlists você se encontra aqui, tem no primeiro comentário, você pode ir na página playlists ou também na página inicial. Então vamos lá, nas atualizações das coisas que foram acontecendo nos últimos dias. A Camille Vasquez, a advogada do time de defesa do Johnny Depp, foi inundada com ofertas de Hollywood e estava no centro de uma guerra de lances que estava em andamento entre escritórios de advocacia que a queriam em sua equipe. Principalmente porque o desempenho dela foi extremamente vitorioso no julgamento do Johnny. A forma como ela interrogou a Amber, a forma como ela pronunciava as palavras, os embates. O desempenho da Camille foi muito aclamado. E aí os agentes começaram a circular atrás da Camille porque reconheceram que ela é um unicórnio, uma advogada inteligente, experiente, equilibrada, cujo desempenho impactante a levou a um nível raro de visibilidade. Aí a imprensa disse também que o fato dela ser uma mulher de cor, foi desse jeito que eu li, era um bônus adicional. E o mais interessante é que não foi apenas os escritórios de advocacia que correram atrás da Camille, mas também as emissoras tradicionais de TV, tanto de canal aberto como as de canais fechados. E isso ainda das emissoras pode acontecer porque é muito comum nos Estados Unidos, mas é muito mesmo, assim, várias personalidades de televisão continuam, no caso advogados, continuam atuando
enquanto fornecem opinião como comentaristas, principalmente assim a CNN, a Fox News, a MSNBC é repleto. A Fox News tem uma juíza, mas eu acho que ela está aposentada agora, mas ela é uma juíza, ela comenta. Então assim, isso é muito comum, não impediria com que a Camille continuasse atuando em seu ofício. E lembrando que o escritório em que a Camille trabalha é um escritório de advocacia de alto nível, o Brown Hudney. Isso levou os juristas a especularem o papel inesperado da Camille no julgamento, que pelo fato dela não ser uma associada, a firma permitiu que ela tivesse um papel tão importante no julgamento. Basicamente, ela protagonizou em frente às câmeras. Claro, ela não foi a líder principal da equipe, foi o Ben Shaw, mas o rosto dela foi estampado nas matérias, ela foi descrita como muito audaciosa e passou, né, deixou os advogados da Amber comer poeira, literalmente. Então, com isso, alguns profissionais da área comentaram que acreditavam que ela devia estar prestes a se tornar uma sócia, já pelo fato da empresa ter permitido ela ter acesso a tanta visibilidade num caso de extrema importância, como é um caso assim, de mega nível, principalmente pela condição aqui. A gente está falando de duas celebridades, né? Se fosse apenas o Johnny Depp e um outro desconhecido, mas não, eram duas celebridades aqui, em um processo e um contraprocesso. Então tinha toda essa questão assim de visibilidade, porque se fosse um desconhecido, né, a mídia ainda não teria como repercutir tanto, considerando que a gente sabe que eles ficaram do lado da Amber. Então isso ajudou na proliferação de matérias que continuaram dia após dia defendendo os julgamentos. Por exemplo, eu li vários artigos que diziam que a Camille fazia perguntas rápidas e isso confundia a Amber. Então, assim, teve toda essa questão. Como a gente sabe que são duas celebridades, duas pessoas que tinham dinheiro, embora o Johnny tivesse muito mais dinheiro, independente disso, a Amber também tinha uma equipe jurídica, como também uma assessoria de imprensa, de publicidade, um escritório que cuidou todo da imagem dela. Isso até deu polêmica no começo do julgamento, que eu acho que um dia depois que o julgamento começou, a Amber demitiu o pessoal que cuidava da imagem dela e trocou para outra empresa. Então havia toda essa questão envolvida, né? Sem contar que muito claramente essa imprensa que cuidava ali da Amber, essa empresa focada nisso, enviava releases para a imprensa diariamente. Então teve muita coisa que esse lado forneceu bastante. Os jornalistas se apoiaram muito. Existe ali um redator, uma equipe, eles elaboram um tipo de editorial, algumas vezes uma coisa mais curta, mais longa, tanto faz, e encaminham para a imprensa. Então a imprensa sai publicando, colando, tipo essas notas que muitas vezes as celebridades usam, mas isso aqui é uma coisa mais disfarçada, e no caso a mídia posta como se fosse o jornalista que publicou aquilo que tivesse escrito, mas na verdade veio da assessoria de imprensa do indivíduo, da celebridade, da personalidade que encaminhou aquele release. Eu sei que tem gente aqui que é formada em publicidade, inclusive uma moça muito querida mandou mensagem outro dia no Instagram, ela falou que era formada em publicidade, então ela pode confirmar o que estou dizendo aqui nos comentários. Quem já trabalhou com alguma coisa relacionada sabe do que eu estou falando. Então havia todo um jogo, uma postura de imprensa, todo um equilíbrio para manter essas coisas rodando, principalmente porque muitas pessoas foram despertadas para esse julgamento conforme as semanas foram se passando. Esse julgamento já começou com uma repercussão muito grande, mas dia após dia a repercussão ia aumentando. O tanto é que mais e mais pessoas estavam ouvindo falar do que estava acontecendo, estavam conhecendo a Amber e por aí vai. Então esse é um trabalho de imprensa muito bem elaborado, e a gente tem a questão do boca a boca, das mídias sociais, a gente tem a questão do TikTok, que foi muito falado, foram bilhões e bilhões e bilhões de pessoas, foram vídeos e vídeos e materiais sendo publicados, produzidos diariamente, então isso fomentou muito grande, era como se houvesse uma espécie de TV a cabo apenas para lidar com o julgamento, sem contar a gente teve as emissoras que fizeram a transmissão em seus links, em seus respectivos canais. Eu acho que a Corte TV talvez transmitiu o julgamento ali na íntegra, especificamente na televisão. Agora as outras emissoras não tinham como fazer isso por conta cada uma da sua grade de programação, mas mantiveram as transmissões ao vivo lá no seu canal do YouTube. Eu quero fazer uma pesquisa aqui no canal e vamos usar essa seção de comentários para isso, ok? Vamos lá. Eu quero que me diga aqui, quem aqui já tinha decidido acompanhar o julgamento antes que ele começasse?
certo? Então assim, você vê se alguém já comentou e aí você comenta dentro do comentário dessa pessoa, que a gente consegue ficar organizado como se fosse assim comentários representando esses tópicos. Quem aqui começou a acompanhar o julgamento no meio da primeira semana? Quem aqui começou a acompanhar o julgamento depois que ouviu alguém falar sobre o que estava acontecendo? Quem entrou na metade do julgamento? Quem começou no final? E também quem passou a acompanhar depois que o julgamento já havia acabado. Eu também quero saber se tem alguém aqui que nunca tinha ouvido falar do ator Johnny Depp. Eu sei que tem muita gente que não tinha ouvido falar da Amber, mas eu vou perguntar mesmo assim, porque na biografia eu vi muita gente falando isso. Mas eu quero saber quantas pessoas aqui não sabiam da existência da atriz Amber Heard. E eu tenho outra pergunta também. Quem aqui já havia acompanhado um julgamento antes desse? E quem aqui acompanhou o julgamento, no caso esse julgamento, foi o seu primeiro julgamento, o único julgamento que você acompanhou na vida? Eu também quero que você comente aqui, ok? Bom, vamos continuar então. Teve uma advogada que foi chamada para dar a opinião dela a respeito do julgamento. Aí ela disse assim, que as habilidades de julgamento, de performance da Camille Vasquez foram muito mais eficazes do que a Elaine. Há um ponto em que ela quase se sentiu mal pela Elaine, porque ela disse, ela entendeu, além do que as pessoas estavam vendo, era a questão da posição, que a Elaine estava sendo massacrada pela performance de uma advogada que não era nem associada até o momento. E com essa chuva de ofertas, rapidinho, na terça-feira passada, o escritório de advocacia da Camille a promoveu, menos de uma semana depois da sua atuação vitoriosa na batalha judicial. O CEO da firma, William Baldiga, ele emitiu uma nota, ele disse, olha, estamos muito satisfeitos em receber a Camille na parceria. Historicamente, sempre reservamos esse anúncio para o final do nosso ano fiscal. Mas o desempenho da Camille durante o julgamento provou ao mundo que ela estava pronta para dar o próximo passo agora. E estamos incrivelmente orgulhosos dela e ansiosos pelo que ela realizará como nossa mais nova parceira. Bom, logo depois disso, a irmã da Amber, a Whitney, fez seu primeiro pronunciamento no Instagram. Foi um negócio gigante que ela fez, então eu trouxe as melhores partes. Ela disse assim, olha, ontem, hoje e amanhã, sempre estarei orgulhosa de você por testemunhar tanto aqui na Virgínia quanto no Reino Unido. E por ser a voz de tantos que não podem falar sobre as coisas que acontecem nos bastidores, sobre as coisas que acontecem atrás das portas. Eu nunca vou desistir de você e nem qualquer um que esteja com você, para sempre do seu lado. Aí ela postou uma hashtag Eu acredito em Amber Heard. Ela ainda disse no post que ela lamentava que a verdade não tenha sido refletida na decisão tomada por este júri. Aí aconteceu o seguinte, eu acho que isso passou meio despercebido pela maioria, mas eu fui informado assim mesmo. O movimento Me Too, pois é, a fundadora Tarana Burke, eu acho que é assim que se fala o nome dela, ela estava num evento da revista Time, era um palco e eles falavam sobre um monte de coisas. E aí o rapaz lá perguntou pra ela sobre a vitória, o que ela achava da vitória do caso, né, do Johnny sobre a Amber. Aí ela disse que a vitória do Johnny Depp era resultado de um sistema quebrado. E falou que se não refletia, não afetava em nada o Me Too e que não sei o quê. Então, eu li os comentários, as pessoas estavam furiosas com a declaração dela, mas ela não se importou. Depois disso, quem fez uma micro declaração foi o Johnny, porque ele abriu uma conta no TikTok, que alcançou milhares de seguidores rapidamente. E ele colocou assim, olha, estivemos juntos em todos os lugares, vimos tudo juntos, percorremos o mesmo caminho juntos. E fizemos a coisa certa juntos. Tudo porque você se importava. E agora vamos todos avançar juntos. Vocês são, como sempre, meus patrões e, mais uma vez, não tenho como dizer obrigado, a não ser apenas dizer obrigado. Então, obrigado, meu amor e respeito, JD. Não demorou muito, a Amber contra-atacou. A equipe dela enviou uma nota de imprensa e foi divulgado primeiro pela revista People, se eu não me engano. Dizia assim, como Johnny Depp diz que está avançando, os direitos das mulheres estão retrocedendo. A mensagem do veredito para as vítimas de violência doméstica é:
tenha medo de se levantar e falar. Eu já tinha trazido pra vocês, antes do episódio parte 1 e parte 2 da biografia do Johnny Depp, que Elaine tinha ido nas emissoras NBC e CBS dar sua versão dos eventos. E relembrando, ela disse que o júri foi influenciado pelas mídias sociais, que a juíza não foi justa e aquela coisa toda. Aí a Camille e o Ben não tinham ido em nenhuma emissora até então. Eles tinham ficado na deles, o Johnny ficou na dele, ninguém da equipe legal do Johnny Depp emitiu qualquer ataque a Amber Heard ou a equipe dela. Aí a tão aguardada aparição da Camille e do Ben aconteceu. E a gente vai começar pela NBC. Eles estavam no Today, o mesmo programa que recebeu a Elaine. Então era aquela mesma mulher, aquela jornalista, e ela já abriu dizendo, olha pessoal, o meu marido fez consultoria para a firma do Ben, da Camille, né, da firma que prestou serviços para o Johnny Depp, mas em um caso separado, nada a ver com esse. E depois ela começou a emitir as perguntas. Então a Camille fez uma declaração muito interessante, ela disse que falou com o Johnny logo após o veredito, que ele estava feliz, e um amigo que ambos têm em comum contou a ela que o Johnny sorriu de uma maneira que ele não via há 6 anos. Aí a jornalista pergunta se eles acham que o júri viu as mídias sociais. Aí eles responderam, olha, não temos motivos para acreditar nisso, pois a juíza os instruiu muito bem, dia após dia, todo fim de julgamento. E o Ben falou que a sugestão da Elaine foi decepcionante de ouvir. Então, a repórter pergunta se a campanha de apoio, né, a favor do Johnny, que era de 20 bilhões de postagens, enquanto a da Amber era de 27 milhões, foi de alguma forma encorajada e financiada pelo Johnny. Aí eles dizem que isso era categoricamente falso. E depois ela perguntou se isso de alguma forma impacta o movimento Me Too. E a Camille disse não, aconselhamos a todas as vítimas a se apresentarem e tal. E depois, então, no fim da entrevista, a repórter parabeniza a Camille por ter se tornado sócia, o que na verdade é a melhor parte da entrevista, porque a Camille e o Ben ri, o Ben até diz, foi merecido e tal, e a entrevista acaba. 5, 6 minutos é o tempo padrão, tanto da Elaine também foi esse período. Aí a gente chega na outra entrevista, que foi no Good Morning America, da ABC. Pois é, vale salientar aqui que esse programa já não tem um histórico bonito. Esse programa vai aparecer aqui num caso que vai ser dividido em 2 partes. Então vocês vão ver a entrevista lá. Lembre-se disso. Vai ser 24 horas na mídia. Normalmente esse programa tem outras pessoas também. Se eu não me engano são 4. Mas só tinha ali, no momento que a entrevista foi gravada, o George Stephanopoulos. Pois é. George Stephanopoulos. Você deve estar se perguntando, mas eu já não ouvi esse nome em algum lugar? Pois é, você já ouviu mesmo. Las Mulheres do Presidente. Se você quer saber mais desse homem, assista a história. Então você já vai ver também a credibilidade dele. Bom, as perguntas do George Stephanopoulos foram ainda mais ácidas do que no Today. Era basicamente um arco e flecha. Os advogados do Johnny tinham que ficar se explicando por que tinham vencido, como se isso fosse errado. Começou com as mídias sociais, depois ele perguntou o que eles achavam, se o veredito teria um efeito assustador nas vítimas de violência doméstica e se isso era um golpe para o movimento Me Too. Aí a Camille deu uma resposta maravilhosa, ela disse, orientamos a todas as vítimas a se manifestar e violência doméstica não tem a ver com gênero. Depois dessa resposta muito bem elaborada, ele repete, o George Stephanopoulos repete a pergunta, só que com palavras diferentes. Aí ele fala assim, então você não vê isso como um revés para o movimento de qualquer forma? Aí a Camille fala, olha, o veredito fala por si só, os fatos falam por si só, o júri tomou a decisão com base nos fatos. Aí depois disso o Ben entra no assunto que tomou as manchetes, quando ele fala que o processo não tinha o objetivo de empobrecer a Amber, mas de recuperar a reputação do Johnny e que dinheiro não importava para ele. Então, deu mais ou menos a entender que o Johnny pode abrir mão da indenização. Aí no fim dessa entrevista, o George parabenizou a Camille por ser promovida na feira. Antes de ir para minha análise, eu tenho umas informações legais que eu acho que vale a pena destacar aqui. Na época do julgamento, as pulseiras do tribunal estavam sendo vendidas online e sendo leiloadas
por muito dinheiro. Os vendedores no eBay estavam fazendo público uma guerra de lances para comprar as bandas de acesso do estojo, né, por preços de 3 e 4 dígitos. Uma pulseira laranja estava sendo vendida por $500, enquanto uma azul estava sendo vendida por quase $5.000. Literalmente, teve muita gente que faturou com isso. E eu soube agora que as pulseiras que foram usadas também estão sendo vendidas. E, inclusive, estão escrevendo nelas: esta é uma pulseira que foi usada para entrar em um dos últimos dias do julgamento de Johnny Depp na quinta-feira, 26 de maio de 2022. É o número 77 para o número 77 na fila. Isso faz parte da cultura pop e estou disposto a negociar. E é interessante que eu já tinha mencionado para vocês que quando o julgamento começou, os fãs começaram a fazer fila por volta das 5 da manhã do lado de fora do prédio. Só que isso aumentou quando a Amber testemunhou. No dia seguinte ao primeiro dia de testemunho dela, os fãs começaram a fazer fila às 22 horas da noite de domingo para conseguir entrar às 9 horas da manhã de segunda-feira no julgamento, só para ter um vislumbre da Amber e tal. Aí o xerife teve que imprimir uma nota e colar na porta, e essa nota dizia: olha, vocês não têm permissão para vagar ou acampar no complexo judicial antes da 1 da manhã. E ali na fila do tribunal, a distribuição de pulseiras era de mais ou menos 100. E aí também tinha uma outra sala do tribunal. Na minha tradução, saiu transbordamento. Eu até fui consultar alguém sobre isso. Parece que essa é uma sala lá dentro do tribunal, mas não especificamente onde o Johnny, a juíza, todo mundo estava. Sem contar que várias pessoas eram rejeitadas, porque chegava uma hora, dava o limite. Então você tinha que chegar muito cedo para conseguir se garantir. Aí eu soube que algumas pessoas tentaram dar uma de espertinhas e furar a fila. E isso acabou em briga feia, em xingamentos. A coisa foi muito feia com pessoas que tentavam furar a fila. E aí o mais interessante foram as histórias que eu encontrei das pessoas que vieram de longe para acompanhar o julgamento. Tinha uma senhora, Cheryl Smith, de 52 anos, ela havia terminado o seu relacionamento de 12 anos na Grã-Bretanha, e aí ela guardou seus pertences e decidiu voar para a Virgínia para poder assistir ao julgamento desde o dia 11 de abril. Então, quando o julgamento não estava em andamento, no caso sexta, sábado e domingo, ela voava para Los Angeles e retornava à Virgínia quando o processo era retomado. E aí os custos dela iam nas alturas. A ida e volta de Los Angeles ficava na casa dos $600 a $700. E ela disse que eram 10 horas da sua vida no ar. Fora os gastos com hotel, comida, bebidas. E até o dia 11 de maio, ela já havia gasto cerca de $10.000 para acompanhar o julgamento. E ela já entrava na fila do tribunal à 1 da manhã, todos os dias, para garantir seu acesso. Às certa manhã, ela ficou encharcada enquanto estava na fila, porque começou uma tempestade. Aí os repórteres perguntaram o que a família dela pensava disso, e ela disse que eles achavam que ela estava tendo uma crise de meia-idade, principalmente porque ela estava fazendo dos Estados Unidos sua casa durante o julgamento. E eles falavam para ela: o que você fez? Vendeu todos os seus bens? Você gastou tudo? E ela dizia: não, gente, eu não vendi nada. Eu deixei ele com tudo, eu saí de casa apenas com o que era meu e ele ficou com tudo. Aí a família dela perguntava: e quando você volta? Ela falou: não sei. Eu não sei o que eu vou fazer quando esse julgamento acabar. Só que outras pessoas tiveram que fazer arranjos mais apertados para poder acompanhar o julgamento. Exatamente. Alguns tinham que dormir em seus carros, porque as despesas eram altíssimas e nem todo mundo tem dinheiro para bancar um hotel. Foram, 6 semanas. Uma mulher chamada Jarva, de 33 anos, ela veio do Brooklyn, de Nova York, e ela falou: olha, não é conveniente estar aqui na Virgínia a maior parte da semana. Então eu dormia no meu carro no começo, e depois eu acabei me hospedando com os meus amigos em um apartamento de um outro amigo que a gente tinha aqui. E se não der mais para ficar no apartamento do meu amigo, eu vou para o meu carro se precisar. E ela disse que valia a pena e que ela estava desenhando esboços do julgamento todos os dias e que, ao fim, ela iria publicar seu storyboard de forma independente e que isso aconteceria em breve. E teve um relato muito interessante também de uma mulher chamada Anila Mehta, uma médica de 40 anos. Essa é residente ali de Fairfax. E ela teve que tomar providências para liberar tempo para conseguir assistir ao julgamento pessoalmente 5 vezes. Ela falou assim: eu entrei na fila às 4 da manhã e eu peguei os meus filhos, que eram no caso de 4 e 6 anos, levei para a casa da minha sogra, fui para a fila, peguei meu passe, depois voltei para casa às 7h30 da manhã e eu os levava para a escola.
chegava lá e voltava e acompanhava o julgamento. E aí ela disse que estava trabalhando em turnos extras para que conseguisse tirar os dias de folga para acompanhar o julgamento, que ia da manhã até o fim da tarde. Aí perguntaram para ela sobre a reação da família e ela disse: eles acham que eu sou maluca. Só que como o aniversário de casamento dela de 10 anos, no caso seria na quinta-feira, no dia que essa reportagem foi feita, ela perguntou ao marido se de presente de casamento ele se juntaria a ela por um dia. Ela falou: você pode vir comigo? Esse pode ser meu presente? E ele disse: claro que não. Aí ela disse: olha, meu marido ama o Johnny Depp, mas ele simplesmente não entende porque as pessoas estão levantando no meio da noite em fila para acompanhar esse julgamento. Mas ela disse que era emocionante ver isso pessoalmente. E teve uma outra senhora também de 59 anos, essa de Los Angeles, chamada Deborah. Ela bolou o seguinte esquema: ela usou seu período de férias remuneradas do ano para participar do julgamento. Então até aquele ponto já eram mais de 30 mil dólares em despesas. E ela falou que se planejou com muita antecedência porque ela decidiu tirar férias de um ano inteiro, no caso 6 semanas, para conseguir acompanhar. E ela falou: eu tenho a mesma idade do Johnny, eu sou solteira, então basicamente eu faço o que eu quero. E aí perguntaram pra ela se ela se arrependia de ter gasto tanto dinheiro. Ela falou: não, com certeza eu me arrependeria se não estivesse aqui. Aí a Jennifer, de 43 anos, que viajou de Roma, foi para Nova York e então chegou em Fairfax para entrar 1h da manhã na fila para também pegar. E essa tem um esquema diferente. Ela já fez todo um agendamento de marketing. Ela fez uma live transmitindo as roupas que ela compraria, que no caso foram de 2.200 dólares, para usar no julgamento. E ela disse que era uma mulher que passou por violência doméstica e que ela sentia que ela precisava estar ali porque ela sabia que as coisas não eram como o outro lado estava dizendo. E ela disse também que era autônoma e que isso fez com que tudo permanecesse flexível. E tem também a questão, que eu acredito que muitos já devem saber, mas o GoFundMe, que é uma página de arrecadação online, tipo uma vaquinha online, foi criada no nome da Amber para ajudar a pagar a indenização do Johnny Depp. Acontece que essa campanha não foi feita por ela nem por sua equipe. Foi uma mulher chamada Kimberly Moore que criou a vaquinha e tecnicamente nem dá para saber se ela ia realmente dar esse dinheiro para Amber. E aí o GoFundMe descobriu isso a tempo e derrubou antes que a arrecadação ficasse gigantesca. Mas até onde eu tinha visto, muito dinheiro já havia sido arrecadado. Essa mulher, Kimberly, disse que fez contato com a equipe jurídica da Amber e prometeu que a Amber teria acesso direto a qualquer dinheiro arrecadado. Aí ela colocou assim na página: acredito que as mídias sociais protegeram o agressor. O julgamento excede seu patrimônio líquido e é tão triste que ele foi capaz de se safar do abuso. A sentença reforça esse abuso. Se você puder, por favor, ajude-a. E é claro, gente, tem a questão também que foi muito comentada, que é o filme Aquaman. Na época do julgamento, estavam saindo boatos que a presença da Amber no filme, que vai ter 2 horas e pouca, era de apenas 10 minutos. Quando o julgamento acabou, uma outra fonte, mas isso não é de fontes oficiais da Warner Bros., alegou que o filme passou por exibições testes e que a presença da Amber de 10 minutos saltou para 20. E é claro, as pessoas ficaram muito indignadas. Como assim aumenta o tempo dela? Agora, neste ponto, hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, na verdade ontem, né, agora já é madrugada, saiu a notícia que a Amber havia sido cortada de Aquaman. Aí, passaram-se algumas horas, a equipe dela soltou uma declaração que isso era insensível e que não era verdade. Acontece que realmente não dá para confirmar se ela foi reduzida, se ela foi excluída, se aumentaram o tempo dela, porque essas fontes não são fontes oficiais, não são fontes do estúdio. Então, enquanto alguém que represente a Warner Bros., ou então que represente a DC, alguém então que fez parte ali da equipe, o diretor, o produtor, eu não sei, alguém dizer: olha, realmente, a Amber ainda está no filme, a Amber saiu do filme, a Amber ganhou mais tempo de filme, a Amber tiraram o Aquaman e colocaram ela para liderar o filme, não dá pra gente confirmar nada, então realmente fica tudo especulativo, e quem se aproveita disso é a mídia do entretenimento, porque cada hora sai um negócio assim, versão disso, versão daquilo, Aquaman isso, e no geral, eu acho que pode ser uma jogada de marketing do estúdio, porque eu pensei inicialmente, quando eu li esse boato,
eu já vou entrar aqui na minha opinião para até fazer as análises. Eu acho, na minha opinião, que quando o estúdio, quando essas fontes, né, quando essas fontes divulgaram, porque às vezes os estúdios, eles alimentam esses boatos, né, para não ficar feio para eles, mas eles alimentam de algum jeito. Quando divulgaram essa notícia que o tempo dela foi aumentado para 20 minutos, isso é um grande golpe de publicidade, porque no caso, Aquaman está muito mais conhecido agora do que antes. É lógico que essa fama de Aquaman não significa que vai refletir nas bilheterias, porque cinema é você convencer uma pessoa que está em sua casa a se levantar, se arrumar, pegar o trânsito, ir para o shopping, entrar no cinema, pagar o ingresso e assistir aquele filme. Então, assim, é um processo longo e que tem que ter muito convencimento até lá. Mas o nome do filme Aquaman está rodando e rodando muito. Então quando eles dizem, o papel dela caiu para 10 minutos, é o nome Aquaman que fica em visibilidade. O papel dela foi para 20 minutos, é o nome Aquaman que fica em visibilidade. A Amber foi descartada de Aquaman, é Aquaman que fica em visibilidade. Até porque vocês viram o testemunho do produtor de Aquaman, que acabou com a Amber. Então é provável que eles segurem isso, tá? Eu acho que de repente eles vão segurar essa informação até mais perto da estreia. O filme está programado para estrear em 2023. Nenhum trailer do filme foi liberado e até onde eu sei não tem nenhum pôster oficial. Então eu acho que eles vão reter essa informação para não soltar agora de bandeja, porque não tem nenhum trailer. De repente eles liberam o trailer primeiro. Já pensou? A quantidade de pessoas que vai abrir o YouTube, que vai clicar nesse trailer para ver se a Amber está presente, é numerosa. Então enquanto eles não lançarem esse trailer, eu acho que pelo menos não vão divulgar se a Amber está ou se não está, porque vai demorar ainda um tempo para esse filme lançar, então dá para alimentar esses boatos e dá para fazer esse jogo com as pessoas. Saiu do filme, ficou no filme, então se depois de amanhã disserem que eles mudaram toda a Aquaman, que eles substituíram ela por outra atriz, ou então se eles já gravaram outro filme, Aquaman 3, o retorno da Amber Heard, não dá para confirmar enquanto a fonte não for oficial. Eu só sei de uma coisa, eu não vou assistir Aquaman, é jogada de marketing, é isso que esses estúdios fazem, tem a ver com dinheiro. Eu acho que se eles tiverem ciência realmente que, olha, a presença da Amber vai prejudicar, porque muita gente não vai querer assistir esse filme por conta da presença dela, eles vão tirar sim. Se eles não tirarem a Amber, vou ficar chocado, mas eu acho que eles vão segurar essa informação até onde puderem. Tem a ver com dinheiro e esses estúdios trabalham com isso mesmo. Tá, vamos começar falando das perguntas. A primeira pergunta da mulher do Today foi assim: vocês acham que o júri viu as redes sociais? Que pergunta é essa? Isso não é jornalismo. Isso não é... A minha vontade foi protesto. Foi protesto, fazer que nem a Camille, protesto. Isso não é pergunta. Como uma jornalista, ela devia ter vergonha de perguntar aquilo. Você acha que o júri viu as redes sociais? Como a Camille e o Ben podem afirmar, olha assim, a gente consultou, viu a nossa bola de cristal lá na firma e a gente viu que eles consultaram. Não tem cabimento esse tipo de pergunta, isso é especulação pura, não tem nada a ver com jornalismo. Gente, se num tribunal não é aceito uma coisa dessa, se num tribunal não é aceito, porque seria boato, imagina, se fosse no tribunal, já veja a Camille, protesto. Essa jornalista ia ser calada na hora pela juíza. Como que o jornalismo, que tem a ver com fatos, que é muito parecido inclusive com algumas coisas que acontecem nesses julgamentos, como ela faz uma pergunta dessa de pura especulação? As perguntas dele foram ridículas. Como isso impacta no movimento Me Too? Primeira coisa, vamos lá. A mulher que fundou o movimento Me Too, eu fui dar uma olhada na história dela, ela relatou que sofreu violência, que foi estuprada quando era criança, que passou por sérias situações. Muito triste isso, e eu lamento por ela. Só que quando ela vem e ela diz uma declaração dessa, é resultado de um sistema quebrado, ela acaba de confirmar o que ninguém estava dizendo, que realmente a vitória do Johnny Depp significa a derrota do movimento Me Too. Por quê? Porque nenhuma vítima verdadeira vai querer mais se associar ao Me Too depois de ouvir uma coisa dessa. Se eu fosse vítima de violência doméstica, a última coisa que eu ia fazer é, olha, nome do Me Too, eu sou uma vítima, help me. Eu não ia, ninguém quer usar mais. Porque dá pra ver que essa empresa, como eu até já relatei pra vocês o que eles andam fazendo com dinheiro, esse registro público, qualquer um pode ver, bate no Google que você vai encontrar essa informação, só mostra que essas empresas só querem dinheiro e só querem dinheiro.
não estão nem aí para as vítimas reais. Porque a partir desse momento, essa mulher que é a fundadora, que tem a voz, que tem o poder, que lidera o grupo, que lidera o movimento, acaba de dizer: nós não estamos nem aí para as vítimas. O nosso negócio é defender os agressores, é defender as agressoras, seja elas ou eles quem for. É isso que ela diz, é isso que ela diz. Então realmente, eu sinto dizer, mas eu acho que pro movimento Too acabou, porque não tem como se associar a um movimento que não quer defender, mesmo com 1001 evidências, mesmo com uma vitória judicial, mesmo com todas as provas, com todos os áudios. Então significa que eles não estão do lado certo e nem querem estar. Então isso é um reflexo, é realmente a prova daquilo que a gente nem estava querendo mesmo falar em voz alta, mas agora tem que falar. Realmente, a vitória do Johnny Depp é o fim do movimento Me Too, porque o movimento Me Too não significa ajudar as vítimas, não significa defender as vítimas. Ele começou derrubando Harvey Weinstein, começou mais ou menos bem, mas depois se desviou, se desvirtuou e não tem mais nada a ver com ajudar realmente pessoas que precisam, mulheres que precisam. Eu duvido que qualquer mulher que precisa de ajuda vai levantar a bandeira do Me Too depois de ouvir uma coisa dessa, porque é uma ofensa, é revoltante e é triste, e faz até você se questionar se essa mulher foi vítima mesmo no passado, porque você pensa como uma vítima pode defender um agressor tão conscientemente, né? Porque antes desse julgamento, ok, não tinha muitas provas expostas e tal, mas agora depois desse julgamento tá tudo aí exposto, tá tudo exposto, qualquer um pode ver os testemunhos dele e dela, as testemunhas dele e dela, você pode ver as provas dele, as provas dela, então assim, tá tudo aí. Então, tecnicamente, ela está defendendo o que ela quer, porque tem motivos por aí, e isso é muito triste e é lamentável, porque mostra que realmente essas organizações acabam ganhando muito dinheiro, acabam arrecadando muito poder, mas infelizmente não ajudam ninguém, a não ser a si mesmos. Aí tem a outra pergunta também, da campanha de 20 bilhões contra a da Amber de 27 milhões, se o Johnny financiou isso. 20 bilhões, assim, eu não entendo como consegue fazer uma pergunta dessa. Porque as pessoas, os poucos vídeos que eu vi, eram pessoas reais. Eram garotos, eram garotas, eram meninas, eram meninos. Então assim, não entendi. Como assim? O que quer dizer? Essas pessoas eram hologramas, robôs? Ou então todos esses influenciadores, todas essas pessoas que saíram eram pessoas que foram contratadas pela equipe do Johnny. Então, assim, foi uma fortuna que ele gastou. Ele ainda tem algum dinheiro, porque como que você vai financiar 20 bilhões de vídeos no TikTok? E os outros vídeos que tem aí pelo YouTube? As outras contas e as outras pessoas? Alguém aqui recebeu esse dinheiro? Porque eu nunca vi. Nunca ninguém da assessoria dele entrou em contato comigo. Olha, você faz, viu? Espera o julgamento. Quando ele dá pausa, você começa a fazer seus vídeos e entra lá. Arrasa com a Amber. Eu não recebi esse dinheiro, eu não vi esse dinheiro. Ninguém entrou em contato comigo. Então, assim, é aquelas perguntas que não tem nada a ver com jornalismo. Você fala, quem formulou essas perguntas? Como que vai perguntar uma coisa dessa? 20 bilhões. 20 bilhões, é sério isso? 20 bilhões? A Amber teve 27 milhões? Imagina, não pode ser robô. Foi orgânico, mas o dele, 20 bilhões, considerando que eles mesmos apontavam que a opinião pública estava do lado dele, não, mas aí é robô. Comprados, essas pessoas, comprou o universo todo. É uma conspiração das pessoas comuns. O jogo virou. Aí tem aquela pergunta do movimento, como isso impacta o movimento Me Too? Tipo assim, basicamente, em outras palavras, a pergunta era quase isso. Olha, então, como o seu cliente é o agressor e ele ganhou, o que isso quer dizer para o movimento Me Too que defende as vítimas? Sabe, deselegante, desrespeitoso e não baseado em fatos novamente. Cadê os fatos? Não teve, assim, uma pergunta pertinente. Tinha tanta coisa pra perguntar, tinha tanta coisa pra falar da estratégia legal, de como é que foi montar os exames, as provas. Sabe, eles fingem que não aconteceu. Por que ninguém pergunta dos 7 milhões que a Amber disse que doou e não doou? Por que ninguém pergunta das outras mentiras? Por que ninguém fala que os produtores de Aquaman, o produtor foi lá, testemunhou e desmentiu que ela disse que ganhou um salário e ele falou, não, ela não ganhou esse salário, não, esse negócio do roteiro aí é mentira, não foi por conta do Johnny Depp, foi por conta que ela não tinha química. Tipo, ninguém comenta isso. Aí nós temos a entrevista com o George Stephanopoulos, que foi pior ainda. Foi pior. Esse homem consegue se superar nas perguntas que ele faz. Ele é sempre assim, sempre quando tem alguma entrevista na emissora, eles colocam o George. Eles o colocam lá dentro e ele sempre faz esse tipo de pergunta. Ele é um negócio, é o especialista em mentira. Já tem prática. Assista As Mulheres do Presidente, vocês vão ver. Aí, o que acontece?
começa já com esse negócio de mídias sociais de novo. A gente tá nessa época. Toda vez que a opinião nas mídias sociais é contra a da imprensa, aí é robôs, é comprado, não é real, é fake, é sempre nessa linha. Depois ele pergunta de forma agressiva, porque a outra ainda fez pelas entrelinhas, ele não. Você acha que esse veredito terá um efeito assustador nas vítimas de violência doméstica? Tipo assim, o Johnny Depp não era uma vítima de violência doméstica, então assim, de novo, muito deselegante. Eu acho, inclusive, a postura da Camille e do Ben foi excelente, né? A Camille foi basicamente um tapa na cara que ela deu com essa resposta. Violência doméstica não tem jeito. Ele até ficou assim desconcertado, né? Imagina a equipe ali dos bastidores. Ai, meu Deus, a casa caiu. Precisamos editar essa entrevista agora. Então, assim, é muito absurdo isso. E depois, quando ele repete, você não vê isso como um revés para o movimento? De novo, sabe? Até parece que combinaram, né? As duas emissoras combinaram. Ou alguém que escreveu o mesmo script passou para ela e passou para ele, porque as perguntas eram idênticas. Isso aqui me chamou a atenção. Eram idênticas as perguntas. A única diferença é que a do George Stephanopoulos estava mais agressiva e as palavras eram diferentes, mas era muito mais agressiva. Porém, as perguntas eram a mesma, porque no fim, parabéns e tal. Então, assim, foi impressionante. A simetria, o roteiro, chocante. Principalmente porque uma é a ABC e a outra é a NBC. Eu acho que o que vale ser ressaltado aqui, porque tem coisas que parecem até repetitivo, né? Mas na verdade retrucar é uma réplica do que é anunciado por eles e a gente precisa desmentir, porque senão eles acabam vencendo pela quantidade de fake news que estão espalhando. E esse é o maior problema. Né? E eu acho que o que a gente consegue tirar aqui de lição é a postura entre as duas equipes, que é um abismo assim, de diferença. Um abismo. Mesmo o Johnny sendo o vencedor e a Amber sendo derrotada, né, sendo explicitamente declarada como mentirosa pelo júri, nenhuma vez a equipe do Johnny Depp a atacou. Nenhuma vez. A Camille e o Ben falaram com tanta elegância. As respostas deles sempre estavam ligadas ao júri. O júri considerou os fatos, o júri... Gente, nenhuma vez eles falaram se a Heard é uma mentirosa, ela é agressora. Sabe, que diferença, que equipe, meu Deus do céu. Então assim, é tão... Você olha e fala a postura, né? O mal sempre joga sujo e o bem sempre na honestidade, né? E o bem que eu falo não é o Ben, é o bem. O bem realmente sempre na integridade, na classe, sem afundar ainda mais o nome da Amber Heard. E eu acho que eles se esforçaram muito ali para manter a compostura, principalmente porque é muito desagradável, né? Depois de você ter todo um trabalho, depois de você passar por toda uma experiência como essa, imagina, esses advogados, eu vou contar isso num outro episódio que eu vou gravar, a Camille contou a rotina, como é que foi, vocês não têm noção da loucura, foi para a equipe jurídica enquanto essas 6 semanas estavam acontecendo. Então depois de todo esse esforço, você tem que lidar com uma mídia mal-humorada que não aceita o veredito e que está disposta a jogar o júri, a juíza e todo mundo no fogo por uma mulher que está mentindo. Né? Então a Amber continua atacando, ela disse naquele banco, eu ouvi com as palavras dela, Johnny, eu só quero que esse julgamento acabe, me deixe em paz, eu só quero cuidar do meu bebê, me deixe em paz, me deixe em paz. Aí agora o julgamento acabou e ela está atacando. Então assim, esse sentimento de paz surgiu apenas no banco das testemunhas, mas quando ela saía de lá, que paz o quê? Então assim, a Amber, de novo, em suas provas, que não prova nada. E a mídia acaba reforçando que nem todos os gêneros podem ter igual consideração e igual punição. É triste porque é uma mensagem clara, em alto e bom som. Mas ainda estamos aqui para resistir e para dizer, só porque você é uma mulher não significa que você não pode ser julgada por seus crimes. Só porque você é um homem não significa que você não pode obter justiça quando você foi abusado. Bom, é isso, pessoal. A gente ainda está. Eu vou voltar, não se preocupem. Vou cobrir a entrevista da Amber Heard. Eu vou trazendo informações do julgamento, tá? Deixa comigo. Isso vai acontecer sim, o julgamento lá do Reino Unido. Vai ser interessante. Imagina, Justiça Internacional. Então, também vai rolar uma super estreia. Não vou dar nomes, mas se prepara. Eu já estou contando aqui com exclusividade. Essa estreia, essa minissérie do 24 Horas na Mira, gente do céu, que história é essa? Eu estou trabalhando nesse caso desde o ano passado. São incríveis 6 meses nessa história. É absurdo os rumos que vai tomar. Se prepara, 24 Horas na Mira.
tá? Eu vou chamar de hashtag escondido, por enquanto eu não revelo que história é essa, não revelo o nome dessa minissérie, mas hashtag escondida. Se prepara, porque vai ser uma estreia de arrombar, vai ser uma grande estreia, a gente não tinha algo assim desde do lançamento Sob a Bandeira do Céu, que teve uma divulgação bem antecipada, e essa divulgação vai começar, se preparem. A estreia vai ser fantástica e eu vou ver vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho. Conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária, enquanto ele precisa descobrir onde o serial killer está se escondendo na sua própria casa. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. Se você quiser, o livro vai autografado, com marcadores exclusivos e um pôster pra você também, ok? Não deixe de conferir o canal lá no Telegram. Entra, seja bem-vindo, a gente discute, a gente comenta, vocês não têm noção. É uma experiência tão bacana, a gente conversa mais sobre os casos, eu mando áudios exclusivos, contando detalhes, bastidores, coisas que não dá pra trazer aqui, mas são reveladas por lá, então é muito bacana. Entre no grupo, você vai gostar muito, ok? E também tem o canal de cortes, as análises são recortadas e postadas por lá. Me siga no Instagram, Gustavo N Psicanalista. A gente se vê no próximo caso. E não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!